Graça e paz, meu irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Hoje eu quero começar um estudo sobre o livro de Romanos. Romanos é a carta magna da Bíblia. Se você compreender o livro de Romanos, você entende praticamente o Evangelho do Senhor Jesus. E eu quero esmiuçar o livro de Romanos. Hoje eu quero deixar com você somente o capítulo 1. E se você gostar e se te abençoar, deixa o seu like, se inscreva, ativa o sininho, deixa o seu comentário. E eu tenho certeza que esse estudo do livro de Romanos vai ser muito enriquecedor para a sua e para a minha vida. Então, bora para mais uma oração e teologia. Aí você vai perceber que Romanos 1, do 1 ao 7, Paulo começa se identificando como um servo de Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Paulo vai destacar que o Evangelho foi prometido nas Escrituras e cumprido em Jesus Cristo, que é descendente de Davi, segundo a carne, e declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição. O que Paulo quis dizer nesses primeiros versículos? Paulo ele vai apresentar a sua autoridade apostólica e o Evangelho como o cumprimento das promessas de Deus no Antigo Testamento. Ele destaca a dupla natureza de Cristo, plenamente humano, descendente de Davi e plenamente divino, Filho de Deus, ou seja, o Jesus Deus. Você vai perceber que Paulo ele vai falar sobre a soberania de Deus. O Evangelho é o plano eterno de Deus revelado desde a fundação do mundo. Isso está lá em Efésios 1:4. Você vai perceber que toda a Escritura, Paulo já começa deixando claro que a Escritura está apontando para Cristo como cumprimento da promessa e redenção. E Paulo ele vai continuando falando com Roma, ele vai continuando a sua carta, só que agora ele vai endereçar, ele vai começar a falar na carta que ele tem uma grande gratidão pela fé dos romanos. Do versículo 8 ao 15, Paulo ele expressa gratidão pela fé dos romanos, que é conhecida em todo o mundo, e compartilha o desejo de visitá-los para fortalecê-los espiritualmente. Ele se sente devedor a todos os povos, pronto para pregar o Evangelho em Roma, ainda que isso custe a sua cabeça. A fé dos romanos é um testemunho poderoso do Evangelho, por isso que Paulo queria muito ir para Roma. Paulo reconhece o seu chamado universal como apóstolo para pregar em todas as nações. Você vai perceber que Paulo ele vai destacar a unidade do corpo de Cristo. Paulo ele quer que aconteça uma edificação mútua entre os crentes, enfatizando que os dons espirituais são para benefícios de toda a igreja. Missão e evangelismo. A pregação do evangelho é o meio ordenado por Deus para salvar os eleitos. O tema da carta é o poder do evangelho. No capítulo 1, do 16 ao 17, ele vai dizer: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Ou seja, Paulo está deixando claro que o evangelho é poderoso porque ele revela a justiça de Deus, que é recebida pela fé.
ele vai introduzir a doutrina da justificação pela fé, que será desenvolvida ao longo da carta. Ele vai falar sobre a justificação pela fé. O Evangelho revela a justiça de Deus como um dom gratuito imputado aos crentes pela fé em Cristo, sola fide. Graça soberana, a salvação é a obra de Deus desde o início até o fim, conforme o seu plano em Efésios 2, 8 e 9. Nós vamos perceber que do versículo 18 ao 32, Paulo ele vai falar sobre a ira de Deus que é revelada contra a humanidade pecadora que não aceita Cristo e que não querem viver para Cristo. O 18 ao 20, Deus revela a sua ira contra toda impiedade e injustiça. A criação testemunha sobre sua existência, tornando os homens indesculpáveis. Só o fato da revelação geral já faz com que nós sejamos indesculpáveis. O que Paulo quis dizer? Deus se revelou através da criação, da revelação geral, mas os homens rejeitaram essa verdade. Do 21 ao 23, ele vai dizer: embora conhecessem a Deus, os homens não glorificaram, tornando-se idólatras. O pecado é uma troca da glória de Deus pela adoração de ídolos. O 24 e 28, Paulo vai falar que Deus entregou os homens aos seus próprios desejos pecaminosos, resultando em imoralidade e depravação. Paulo vai dizer que a entrega de Deus é um julgamento ativo, permitindo que os homens sofram as consequências dos seus pecados. Nós estamos finalizando. Do 29 ao 32, Paulo lista os frutos da mente reprovada: a inveja, o homicídio, o engano, o ódio a Deus e outros. Paulo vai demonstrar aqui uma extensa lista da corrupção humana. E eu quero concluir com você o capítulo 1 de Romanos agora. A conclusão para fixar o assunto, para fixar o capítulo 1 de Romanos, que é a carta magna da Bíblia. Paulo vai transmitir em Romanos 1 3 princípios. O Evangelho é o poder de Deus. Paulo introduz o Evangelho como a única solução para a condição pecaminosa da humanidade. 2. A justiça de Deus é revelada. A salvação é pela fé e não pelas obras, e depende da graça soberana de Deus. 3. Para finalizarmos, a ira de Deus é justa. A humanidade rejeitou a revelação de Deus, tornando-se indesculpável. A idolatria e o pecado são evidências da rebeldia humana. Espero que você tenha sido muito abençoado com o nosso estudo. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. Mas antes de finalizarmos Romanos capítulo 1, eu gostaria de orar com você. Querido Deus e amado Pai, obrigado por esse estudo, Senhor. Nós podemos perceber aqui em Romanos capítulo 1 que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação da humanidade. A sua justiça foi revelada neste capítulo, Pai, e através da tua soberana presença o homem se achega a Deus. E percebemos também que a ira do Senhor é contra todos aqueles que te rejeitam. Pai, em nome de Jesus, queremos crescer em Ti. Nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda a fazer a Tua vontade, Pai. Queremos ser fiéis a Ti, Senhor. Se revela cada dia mais aos nossos corações. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E nós nos vemos no próximo vídeo. Iremos falar sobre
o capítulo 2 de Romanos. Que Deus te abençoe.